Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bênção, queridos, estarmos aqui adorando a Deus, mais uma vez com os irmãos. Sabe, veio o pastor falando aqui, dando uma exortação, e de tudo isso, irmãos, precisamos aprender que o Evangelho é algo de Deus para você. E de tudo aquilo que o pastor estava falando, essa verdade é que as pessoas estão esperando do outro sempre, e em vez de esperar de Deus. Sabe, Deus tem te dado tanto, mas você ainda está colocando sua expectativa em pessoas, em homens, e às vezes você se decepciona por isso. Quando o culto para você se tornar algo tão importante que não importa quem pregue ou quem cante, você vai adorar a Deus, independente de qualquer coisa. Quando o culto precisa se tornar tão importante para você, que independente da sua situação, você vai estar aqui para adorar a Deus, independente da condição que você estiver, seja ela financeira, ou muitas vezes de saúde, você vai sentir o desejo de estar aqui para adorar a Deus. Essas coisas precisam estar muito gravadas em nós, porque ainda vivemos tempos em que as pessoas estão esperando muito das outras, né? E o fato de esperar muito das outras se decepciona e às vezes coloca tudo no mesmo pacote, e às vezes fica imaginando que é a igreja que não está correto, é aquilo que você acha que está correto, mas não é. Entenda, Deus tem algo particular para cada um hoje aqui. Eu sei que quando você entrou por essas portas, se você foi ou não cumprimentado por alguém, saiba que o Espírito Santo que habita em você, ele já sabe de todos os detalhes daquilo que você precisa, e mesmo que você não peça, se hoje você vir decidido a somente adorá-lo, ele conhece o que você precisa, e ele vai aonde você não pode ir, e vai fazer aquilo que você não pode fazer. Mas pastor, eu tenho que pedir? Tem, mas você tem que entender quais são as suas motivações de verdade. Se a sua motivação for ter Deus somente como alguém que pode lhe dar tudo que você quer, eu acho que você está numa motivação errada. Ele não vai deixar de ser Deus se você não tiver o que você quer. Não vai deixar. Então, pensando nisso, você precisa aprender a olhar, como a palavra de Deus diz, olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Deus. Amém? E eu acho tão lindo de Deus que Ele, sabendo que nós íamos ter essas dificuldades de se sentir só em alguns momentos, de achar que não estamos sendo acompanhados, não estamos sendo compreendidos, Ele enviou o seu Espírito, e Ele enviou o seu Espírito para dentro de nós, para que a gente não estivesse mais só. Eu só sinto muito hoje, porque as pessoas ainda não desfrutam do Espírito de Deus como deveriam. Elas ainda preferem esperar em outras pessoas, mas o Espírito que habita em você está aí, para te respaldar em tudo aquilo que você precisa. Mas basta você olhar e realmente sentir. Primeiro você tem que crer que isso é real, sabe, porque tem muita gente que pega essa palavra como se fosse somente uma historinha, e acha que Jesus é bom, Ele existe, mas parece que Ele está lá no céu, e a gente está aqui na terra, né? E essa distância do céu para a terra, parece que ela é tanta, que as pessoas às vezes sentem a dificuldade de ter essa comunhão, de ter esse relacionamento, mas não é, irmãos, sabe, Ele colocou o Espírito dentro de você, para que se estreitasse, para que você estivesse mais perto, para que você pudesse senti-lo. Então, se você quiser senti-lo hoje, da maneira que Ele quer falar contigo, eu tenho certeza que Ele já começou a fazer isso hoje, em todos os momentos do culto. Amém? Queria trazer uma palavra hoje, que Deus tem ministrado ao meu coração, e essa palavra para mim é poderosa, porque Deus vem ministrando aos poucos essa palavra para mim. Eu vim me alimentando dela há um tempo, e o Senhor me fez lembrar, e hoje eu quero também compartilhar com os irmãos sobre isso.
O tema dessa mensagem é voltando à essência do jardim. Amém? Quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 4. Gênesis capítulo 2, versículo 4. O livro de Gênesis, os irmãos que não sabem onde está, fica depois da capa da Bíblia. Mas no seu celular é a primeira página. Amém? Gênesis 2, 4 diz o seguinte: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Versículo 5: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, quando Deus me trouxe essa palavra, eu fiquei pensando o seguinte: voltar à essência do jardim, porque a essência fala do propósito, a essência fala do propósito de Deus, do propósito das coisas. Por exemplo, você precisa entender qual é a sua essência, qual é o propósito de Deus na sua vida, para que você foi criado. Você nunca fez essa pergunta? Por que eu fui criado, Senhor? Por que eu estou aqui? Isso é a essência que existe em você. A essência do jardim é que o texto que nós lemos, que Deus fez tudo, céus, terra, mas na terra que Ele tinha feito, não tinha ainda chovido, logo as árvores também não cresciam as plantas, porque não tinha o homem para cuidar. E aí Deus, Ele vai plantar um jardim no Éden e colocar o homem que Ele fez dentro do jardim. Ou seja, o jardim, o sentido do jardim, na verdade é o homem. O sentido do jardim é o homem. Por quê? Porque Deus fez algo para o homem. Deus fez um jardim para o homem, e Deus não fez o homem para o jardim. Ou seja, não foi o motivo de Deus olhar para o jardim e dizer assim: está precisando de um homem, eu vou colocar ele lá. Não, Deus fez o jardim e colocou o homem dentro do jardim para cuidar dele. O jardim, de certa forma, tem um pouco do sentido do que é o nosso corpo, ou a igreja, o que é a igreja. No livro de Gênesis 2:8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Ou seja, o homem estava lá no jardim, cuidando do jardim, tomando conta daquilo que Deus tinha feito. Veja, quando eu digo que o jardim, ele aponta também para o nosso corpo, é porque Deus te deu algo muito precioso, que é o teu corpo. Mas esse corpo precisa ser cuidado para a glória de Deus. Você precisa entender que aquilo que Deus te deu, essa casca aqui, é exatamente para você cuidar para a glória de Deus. Só que você vai saber que todas essas coisas que nós temos, o nosso corpo, por exemplo, nós temos necessidades. E a gente, para cuidar do nosso corpo, a gente precisa de algumas coisas. Veja que o Senhor colocou o homem lá no jardim para cuidar daquele jardim, e aquilo ali passaria a ser
o lugar onde o homem habitaria, e se a gente for avaliar, no jardim tinha tudo que o homem precisava. Sabe, como igreja do Senhor, você tem tudo, você é perfeito. Como igreja do Senhor, Deus te formou perfeito. Só que as pessoas acham que perfeito é não ter nenhum tipo de defeito. Não. Perfeito é aquilo que Deus faz com um propósito. O projeto, o propósito é perfeito. Agora, muitas vezes nós saímos do propósito daquilo que Deus tem feito. A igreja, por exemplo, né, aqui compartilhando mais uma vez o que o pastor falou, né, você e eu deveríamos estar aqui hoje por motivos muito mais excelentes do que muitas vezes nós viemos à igreja, ao culto. Por quê? Porque isso aqui é perfeito, irmãos. Deus, quando olha para a igreja que somos nós, Ele não olha para a igreja que somos nós com os defeitos que nós temos. Não, Ele olha para a gente e Ele vê perfeição na gente, porque como igreja somos perfeitos. A perfeição que está em nós, por quê, irmãos? Porque como igreja nós fomos criados com um propósito específico. Por isso você é perfeito nisso. Mas você, infelizmente, às vezes queremos seguir outro caminho, queremos andar de outra maneira, queremos fazer as nossas próprias regras, queremos entender muito mais do que Deus na sua plenitude, e aí tomamos lugares diferentes, fazemos coisas que o Senhor não mandou fazer. Veja que no meio do jardim, a Bíblia diz que tinha 2 árvores. O jardim tinha muitas árvores, mas no meio do jardim, no centro, tinha 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida aponta para uma vida no Espírito, para você viver uma vida no Espírito. E a árvore do conhecimento do bem e do mal fala de uma vida na alma. Quando você quer viver na alma, aponta para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque na alma você precisa decidir muitas coisas. No Espírito você precisa deixar que Deus decida por você. Na alma você vai ter sempre a desculpa de dizer assim: eu escolhi errado. Porque a árvore, ela vai falar o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é bom. Por isso ela é chamada assim. Vai ter sempre uma decisão a ser tomada. Quando você vive no Espírito é diferente. Você vai ser guiado pelo que o Espírito manda. E nós sabemos que muitas vezes o Espírito nos manda fazer algo que de antemão nós não entendemos. Nós até desconfiamos: Senhor, como isso pode ser bom para mim? Como isso pode ser bom para mim? Mas de repente Deus começa a te mostrar, quando você anda pelo Espírito, que é aquilo que Ele te mandou fazer, é o que é correto. Essa deveria ser a postura da igreja. Nós temos o jardim, irmão, sim, nós temos esse corpo, mas dentro desse corpo existe a alma e o Espírito, e qual nós estamos nos inclinando mais? Às vezes a gente está se inclinando para as coisas da alma, porque a gente precisa de muita coisa. E eu estava fazendo essa reflexão. Você já parou para pensar do que você de fato precisa? Entenda um pouquinho. Talvez você, se eu perguntasse assim: o que é que você precisa hoje para viver bem? Você ia precisar de muita coisa, que você ia dizer que precisa de muita coisa que você na verdade não precisa. Por quê? Porque você criou um padrão de vida para você, que onde essas coisas que você imagina que é essencial, elas não são essenciais, elas são acessórios da nossa vida. A gente aprendeu a conviver de certa forma com mais do que nós precisamos. Irmãos, essa é a realidade. Sabe por que é a realidade? Eu vou fazer aqui um desafio, ou melhor, um teste bem rápido para você. Começa a pensar na pessoa que você já viu, assim, nem que seja por televisão ou internet, bem pobre.
Essas pessoas sobrevivem com talvez 10% do que você, menos de 10% do que muitos aqui têm. E tem muitos que não estão reclamando, irmãos. Ao contrário, elas estão dando glória a Deus por isso. Mas veja, ela é uma pessoa, seja homem ou mulher, é um homem ou uma mulher, que teria as mesmas necessidades que você. Mas por que consegue viver com tão pouco? E nós às vezes temos tanto, e ainda procuramos muito mais, muito mais e muito mais, e essa procura às vezes é desenfreada, porque a gente nunca vai satisfazer completamente. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente não deve buscar melhor, não deve trabalhar para ter o melhor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você comece a entender o princípio do que Deus te deu, e o princípio do que Deus nos dá é suficiente, irmãos. Agora a gente às vezes quer viver a mais do que o jardim, a gente quer viver com mais do que tem no jardim. O jardim está lá, estava pronto, Adão só precisava fazer o quê? Cultivar aquilo tudo. Adão de certa forma tinha um trabalho, ele estava colocando o nome nos animais, ele tinha um trabalho porque ele tinha que cuidar daquilo ali, então ele de certa forma tinha um certo trabalho. Mas entenda, Deus não pegou para Adão, chegou para ele e disse: Adão, é o seguinte, eu tenho um jardim ali, tem um terreno ali bem grande, e eu vou colocar um bocado de semente na tua mão, e eu quero que você agora comece a plantar, e depois que você tiver, essas plantas tiverem nascido e começarem a dar fruto, você vai começar a comer dela. Deus não fez isso com Adão, irmãos. Deus deu a ele tudo pronto. O princípio é esse: Deus te dá tudo que você precisa, acredite em mim. Você já tem tudo que você precisa agora, não é preciso amanhã não, você já tem tudo que precisa agora. Mas o que você precisa então? Reconhecer em primeiro lugar que você não precisa de mais nada. Você só precisa daquilo que está no jardim. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que nós esquecemos às vezes do que é importante neste lugar. No jardim você tem tudo que precisa, mas também tem o que não precisa. Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio delas. Na nossa vida precisamos do básico do jardim. E o que é esse básico? Primeira coisa que Adão tinha lá, e que talvez ele não preservou: o Senhor passeando no jardim com ele. A presença de Deus, irmãos, no meu ponto de vista, era o que encantava talvez aquele lugar. Deus fizera tudo. A Bíblia diz que Deus fez tudo, o homem no sexto dia. Ele fez tudo, no sexto dia o homem. No sétimo ele descansou. O primeiro dia do homem foi o dia de descanso, porque se o homem foi feito no sexto, o primeiro dia do homem foi o dia do descanso de Deus. Deus estava desfrutando do homem, e o homem podia desfrutar de tudo com Deus. Então essa é a base. Deus te fez para que você desfrutasse daquilo que Ele fez. Mas às vezes a gente não quer isso. A gente tem no jardim tudo que precisa, mas também lá tem tudo que a gente não precisa. E basta a gente olhar para o texto bíblico, que a gente vai ver que todas as árvores dali eram boas e agradáveis, é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que quando Eva estava diante lá da serpente, ela olhou para aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e disse que era boa e agradável aos olhos. Mas todas eram. Sabe, é assim que muitas vezes a gente tem se comportado. Está tudo uma bênção, a igreja está uma bênção, a vida da gente está uma bênção, mas a gente fica procurando alguma coisa a mais, como se aquilo que a gente já tem não tivesse bom o suficiente. As coisas básicas que nós precisamos é de Deus passeando conosco. A gente precisa da coisa básica, é a comida para nos mantermos, e comunhão, estar junto, viver em relacionamento.
Adão e Eva tinham um ao outro, e tinha Deus e sua criação para se relacionar com Ele. Ou seja, basicamente eles não precisavam de mais nada, mas mesmo assim, eles queriam saber que história é essa de conhecer o que é o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal, irmão, significava que a partir daquele momento, eles iam viver uma vida independente de Deus, porque quem, antes deles comerem do fruto, quem decidia para eles tudo era Deus. Mas quando eles entenderam que precisavam provar da árvore, eles estavam dizendo: eu quero decidir se eu como ou não, eu quero decidir se é bom ou ruim, eu quero decidir. Ou seja, é uma vida independente de Deus. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Veja, no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento. A Bíblia não fala que eles comeram da árvore da vida, irmãos. E a árvore da vida aponta para Cristo. A árvore da vida aponta para aquilo que de fato é real, para aquilo que de fato ele precisava. Se eles comessem da árvore da vida, eles iam continuar vivendo no Espírito, e com certeza não iam ter nem desejo de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que eu estou conjecturando tudo aqui, porque a gente sabe como as coisas aconteceram. Então, como a gente vai falar se eles tivessem, se... é somente para você entender que tudo que Deus fez ali no jardim, tinha um propósito, tinha um porquê. E a árvore da vida estava lá com um propósito também. E o propósito de Deus era exatamente esse, que eles se alimentassem de vida. Mas quantos de nós, irmãos, muitas vezes estamos vivendo uma vida do nosso jeito, da nossa forma? No jardim, você já tem tudo o que precisa, então você não precisaria de mais nada. Cuidado com os acessórios que a vida lhe oferece. Hoje as pessoas não estão correndo atrás do que importam, mas estão atrás do que enfeitam. Adão e Eva só comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele tinha um fruto gostoso. Não era porque ele tinha só um fruto gostoso, não era para saber o que era o bem e o mal, mas eles queriam saber de coisas que ele não precisava. Eles foram conduzidos a imaginar o seguinte: quando o diabo, por meio da serpente, disse: olha, no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E eles foram seduzidos por essa palavra, se parecer com Deus. Só que o ser igual a Deus, eles já eram. Mas o diabo os enganou, que se eles comessem, pareceriam com Deus. Sabe, eu não sei se você consegue aplicar essa palavra para você hoje, mas pare um pouco para pensar. Às vezes nós estamos buscando o que já temos. Às vezes estamos correndo atrás do que já temos. Sabe, um dia você aceitou a Jesus, e o Espírito Santo fez morada em você. Essa é a coisa mais importante que o homem tem, irmãos, a salvação. Aí o homem agora fica correndo atrás todos os dias de uma coisa que ele já tem, ou então correndo atrás de bênçãos, mas só que na verdade ele é uma bênção. Todas as bênçãos estão expostas para ele, ele não precisa correr atrás. A Bíblia diz até que as bênçãos correrão atrás de você. Mas nós criamos acessórios na nossa vida. Nós queremos coisas em nós para criar um certo efeito melhor, uma boniteza melhor, uma aparência melhor. Quando eu estou dizendo aparência, eu não estou falando só dessa aparência física, mas às vezes a gente quer ter certas coisas para parecer que somos diferentes. Sabe, você vai ver, por exemplo, aí na rua rodando vários carros. Qual é a essência do carro? Foi feito para quê? Para você, para locomover, para levar você de um lado para o outro.
Se você tem coloca, tem gente que gosta de uns sons do carro abençoado, né? Coloca um som abençoado. Entenda, se você não tiver aquele som, o carro vai continuar andando e fazendo o que é o propósito dele? Mas por que a gente coloca o som? Porque a gente gosta, né? O camarada pega, coloca vidro fumê, bota o fumê no vidro. Se tirar aquela película, o carro vai andar menos? Não, porque ele foi feito para isso, ele foi feito para andar. Aquilo é acessório. Aquilo são acessórios que você pode ou não colocar no carro, mas eu quero te dizer o seguinte: pode mudar a aparência do carro, mas não vai mudar o propósito. Sem aquilo, o propósito permanece o mesmo. Eu quero que você pare para pensar que Deus, quando te fez, Ele te fez preparado para tudo. Você já está pronto. Quando você nasceu de novo, você nasceu pronto para tudo. Você já é perfeito. Isso não significa que você não precisa se aperfeiçoar, porque a Bíblia diz isso, que a gente vai se aperfeiçoando. Mas o que é se aperfeiçoar, pastor? Se aperfeiçoar é o seguinte: a criança, quando nasce, ela nasce com a boca, com 2 mãos e 2 pés, mas ela já nasce falando e andando. Ela é perfeita, irmãos. Você olha lá, a criança está perfeita, ela nasceu perfeita, graças a Deus. Tem 10 dedos na mão, 10 dedos nos pés, os pés estão perfeitos, mas você não sabe se ela vai andar ainda. Mas ela já é perfeita. Você está entendendo? Perfeição é isso. Agora, o que é que ela vai precisar fazer? Se aperfeiçoar ainda mais. Como é que ela vai se aperfeiçoar? Quando ela começar a amadurecer. Porque tem muita gente aqui que acha que, por exemplo, que ensinou o filho a falar. Se você não falasse nada, o teu filho ia falar. Não adianta ficar dizendo, diga papai, diga mamãe, diga não sei o que. Ele vai dizer aquilo que ele ouvir mais de repente, não sei. Mas eu quero te dizer que se você não ensinar nada disso a ele, ele vai falar. Acredite, ele vai falar. Se você deixar os seus filhos, criancinhas ainda, que não andam, engatear, pode ter certeza, eles vão andar, irmão. Você vai ter que ficar de um lado e do outro. A mãe e o pai vai ficar de um lado e dizer, vem para papai, o outro vai dizer, vem para mamãe. No meio do caminho a criança vai cair. Mas eu quero te dizer que se você também não fizer isso, mas deixar a criança livre, ela vai aprender a andar, porque ela é perfeita. Você só tem que entrar nessa. Deus te fez e te fez perfeito. Você está crescendo todos os dias, mas acredite em mim, você precisa crescer. Eu e você precisa crescer, porque muitas vezes nós estamos vivendo deste ambiente de jardim. Nós temos lá o ambiente de jardim, mas nós não crescemos, nós não amadurecemos, nós não seguimos o propósito para o qual nós fomos criados. E aí a gente fica dependendo sempre de outras vozes. Sabe, o Senhor disse para Adão, no dia que você comer dessa árvore, você morrerá. Ele não creu. Ele creu na palavra da serpente. A sua vida é uma questão de crença. Se você crê na pessoa certa, e a pessoa certa aqui é Deus, através do Espírito Santo, você vai ser guiado por Ele em todos os seus caminhos. Sabe, nós pastores, líderes, pregamos a palavra, irmãos, mas entenda, nós não convencemos ninguém. Se a palavra que eu falar aqui for da minha alma, vai ficar somente na sua alma. Mas se a palavra que nós falarmos aqui for no Espírito, vai também tocar o teu Espírito, e o teu Espírito vai transformar você. Sabe, o problema é que às vezes a gente está tão dependente do outro, que a gente depende da maturidade do outro para dizer que somos maduros. A gente depende que alguém, a gente somos aquelas eternas crianças, pastor, que muitas vezes estamos sempre querendo ser ninados. Se é para dormir, se é para acordar, todo mundo precisa fazer alguma coisa. E eu fico pensando que nesse ambiente de Deus, o que o Pai está olhando para a gente dizendo, porque eu sou pai, os que são pai aqui, mãe, sabem muito bem do que eu vou falar. Se tem uma coisa mais linda, pastor César, pastora Flávia, é a gente olhar para os nossos filhos e ver que eles cresceram, e que antes eram
pequenininhos, né? Tinha uns que cabiam na palma da mão. E a gente viu que cresceram. E que eles estão desenvolvendo. E cada vez que a gente vai olhando aquilo, a gente percebe que eles estão dependendo menos da gente. Sabe? O que é que eu estou dizendo com isso, irmãos? Dependendo fisicamente da gente. Às vezes nosso crescimento, ele pode nos aproximar mais de Deus. Se a maturidade for correta, nos aproxima mais de Deus. Se ela for errada, causa uma independência que não é boa. A árvore do conhecimento do bem e do mal traz isso, independência. Eu não preciso depender de mais nada, eu já sei o que é bom e o que é ruim. É pessoas que nos procuram como pastores e dizem assim: pastor, está acontecendo isso, isso e isso, pastor, na minha vida, eu queria saber o que é que eu devo fazer. Independência, ou dependência do outro, do pastor. Mas quando você diz assim, faça dessa forma, o camarada não quer. Ele diz que depende de você, mas não quer. Você está entendendo? A gente não cria, pastores aqui não criam ovelhas para ficar dependente da gente. A gente quer que você dependa do Espírito Santo. Porque eu tenho pregado, irmão, isso. Eu tenho pregado que se você ouvir o Espírito Santo, você vai me ouvir da maneira correta. Eu prefiro ensinar você a ouvir o Espírito Santo do que lhe ensinar a me ouvir. Que eu lhe ensino a me ouvir, sabe o que é que vai acontecer? Você vai criar uma dependência de mim. E eu não quero que você crie uma dependência de mim, eu quero que você crie uma dependência do Espírito. Porque no dia que eu não estiver perto, no dia que um líder não estiver perto, no dia que o pastor não estiver perto, você tem o Espírito Santo e você só precisa dele. No dia que não tiver a esposa nem o esposo, mas você tem o Espírito Santo, você decidirá com o Espírito Santo. Sabe, talvez fosse essa, eu quero conjecturar aqui, talvez fosse essa a expectativa de Deus para Adão. Eu não estou passeando, não foi no momento que o Senhor estava passeando que eles comeram, mas eles queriam que naquele momento crucial eles entendessem: meu pai disse que não era para eu comer. Se eles continuassem ouvindo, eles não comeriam. Sabia que Deus tinha coisas melhores para ele. Mas eu acho interessante, irmãos, que quando eles comem da árvore e eles saem dali, primeira coisa que eles enxergam que estavam nus, ficam com vergonha, fogem. Antes de fugirem, eles vão e preparam, fazem uma roupa para eles, com folhas de figueira. E na Bíblia a folha de figueira aponta para a justiça própria. É quando você está querendo cobrir a sua nudez com a sua justiça própria. Eu consigo. Mas Deus, quando foi ter com Adão e ele escondido, Deus olha para Adão e procura ele. Sabe, irmãos, eu vejo na pergunta de Deus, onde estás? Não é alguém que está querendo saber de fato onde Adão estava, porque Deus sabe de tudo, ninguém se esconde de Deus. Mas é porque Deus estava querendo uma resposta de Adão. Onde ele se sentia naquele momento? Quando nós não valorizamos o passeio no jardim, perdemos o jardim. Quando Adão e Eva não valorizaram o passeio, tiveram que fugir da presença de Deus, por isso perderam o ambiente do jardim. Deus é muito bom conosco, e através de Jesus, eu e você hoje não precisamos mais do ambiente para ter a presença. Eu preciso ser o ambiente que Deus habita e não mais passeia. Então você precisa valorizar isso. Você precisa entender que o ambiente do jardim hoje é em Cristo. Você é o ambiente e Cristo habita em você. Sabe, Adão tinha um passeio com Deus todos os dias, mas você tem a presença dele constante. Adão podia ver Deus
face a face, mas você tem Deus dentro de você todos os dias. Valorize isso. E eu não sei o quanto você valoriza, mas eu quero que você entenda que é isso que Deus quer que a gente faça. Valorize o passeio. Valorize esse passeio. Como é que a gente passeia? Quando você vai para um parque para passear, quando você vai para uma praia passear, a gente não passeia assim, correndo, né? Tipo assim, vou passar naquele lugar ali, nem olho nada. Não, passear é desfrutar de cada momento daqueles ambientes. É olhar. A gente vai para a praia, passear na praia, a gente olha os detalhes, a gente olha a profundidade, a gente olha como está a areia, a gente sente. Isso é passear. Sabe, eu fico pensando mais ou menos nisso, que era isso que Deus fazia. Estava lá Adão, Eva e Deus caminhando no jardim, passeando. E talvez essa fosse a coisa mais linda que eles podiam ter. Deus comentando e conversando com eles a respeito de tudo. Hoje a gente passa assim, a presença de Deus muitas vezes na vida de pessoas tem sido um momento. E a gente precisa valorizar a presença, irmãos. A gente precisa valorizar o passeio. Eu não sei para você, mas são essas coisas que Deus tem me tocado esses dias de que de fato eu preciso. De que de fato eu preciso, irmãos. Às vezes eu me preocupo porque preciso correr atrás de coisas, sim. Mas eu sei que aquelas coisas vão passar. Se for uma dívida, vai ser paga. Se for um problema, vai passar o problema e eu vou permanecer. Mas entenda, a vida não se resume a isso. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes a gente está aqui numa presença tão gloriosa, numa atmosfera tão boa, seja na igreja, seja na sua casa, seja na célula, seja onde você estiver. Às vezes você está sentindo aquele ambiente mudar, porque a presença de Deus invade o ambiente, e aquilo ali, irmãos, é tão poderoso que a gente não vê o tempo passar. Eu às vezes vou conversar sobre Jesus com pessoas e perco a hora de tudo, irmãos, porque a conversa fica gostosa. A gente fica falando de Jesus, a gente fica falando e sentindo a presença dEle, e aquilo ali vai tomando o nosso tempo, aquilo ali vai tomando o nosso tempo a ponto de que a gente para pensar, a gente não tem mais noção de tempo. Essa deveria ser a atmosfera criada para todas as vezes que a gente resolve se encontrar com Deus. Se você hoje parar para pensar, olhando para você, não olhe para ninguém, e se fizer uma pergunta: o quanto eu tenho sentido a presença de Deus? Só na igreja? Só no meu lugar secreto? O quanto eu sinto Ele? Porque tem pessoas que conseguem muito bem sentir a presença de Deus aqui, mas no trabalho não conseguem, porque estão muito envolvidos com o trabalho. E tem gente que usa até a expressão dizendo assim: não, é porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não gosto de confundir essas coisas não. Trabalho é trabalho, né? Deus é Deus. Não, irmãos, Deus não deixou de ser Deus na sua vida, ou deixou de habitar em você quando você entrou no seu trabalho, não. Quando você entrou para o seu trabalho, o Espírito Santo não saiu de você, não. Ele continua com você, Ele continua falando com você, Ele continua estando em você. Então o que é que eu preciso? Você precisa mudar o ambiente. Mudar o ambiente não é você sair do ambiente, é você deixar que o ambiente seja tomado por aquele que está em você. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Estar conectado com Ele. Valorize o passeio. Você está na presença, valorize isso. Mas não importa onde seja, valorize. Se você quer alguma coisa mudando na sua vida, valorize isso.
Se você não valorizar, irmãos, quem vai perder? Só você. Deus permanece sendo Deus. Sua casa precisa ser um lugar onde o ambiente seja sempre propício para que o Espírito se manifeste. Porque tem muita gente que está confundindo isso, acha que o fato de eu ter o Espírito Santo, pronto, o Espírito Santo, onde eu tiver, o Espírito Santo vai fazer uma bagunça santa. Não, não vai não, irmãos. A manifestação dele, ele está em você. Agora, ele manifestar-se depende do que você queira ou não, porque ele é educado. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai pegar ele de todo jeito assim, vai tirar ele da consciência dele e vai fazer ele ser usado e tal. Não, irmão, isso está mais para endemoniado. Isso não tem nada a ver com o ser espiritual. Aquele que é espiritual, Deus usa, mas Deus fala antes. Deus primeiro te enche, Deus primeiro te convence, aí depois Ele te faz, e o ambiente fica diferente, fica cheio de amor, cheio de gratidão, porque isso é a presença de Deus. Eu fico pensando, meu Deus, a presença que deveria ter naquele jardim era tremenda. Mesmo que no meio ali tivesse a serpente, você acha que Deus deixava de habitar por causa da serpente? Não, olha, o teu corpo é exatamente isso. Existem coisas em nós que é ruim, irmãos, que não agradam a Deus, mas Deus não vai deixar de habitar em você por causa disso. Ele não vai deixar de te usar porque você vacilou hoje. Ele vai continuar te usando porque Ele é Deus e Ele te ama, e Ele quer isso. Mas para isso você precisa entender a sua essência, para que você foi criado.